Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 600 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. William Miller e a Volta do Cristo. Como relatamos em nosso livro Brasil de Amanhã, publicado pela Mundo Maior Editora, por incrível que pareça, houve um pastor protestante chamado William Miller que viveu no tempo de Allan Kardec e que, ao interpretar de forma admirável as profecias do Velho Testamento da Bíblia Sagrada, previu com assombrosa precisão o advento do Consolador que Miller confundiu com a volta de Jesus. É essa história quase desconhecida no meio espírita que vamos relatar agora. Miller foi um fazendeiro e pastor batista norte-americano que se dedicou, no princípio do século XIX, ao estudo das profecias que diziam respeito à vinda e à volta do Cristo a este mundo. Ele leu Daniel, capítulo 8, versos 13 e 14. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do costumado sacrifício e da transgressão assoladora, visão na qual era entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Entendendo que cada tarde e manhã significa um ano, e que o santuário a ser purificado era a terra, Miller concluiu que no final dos 2.300 anos, o Cristo voltaria ao mundo e o purificaria com fogo. Para encontrar a data dessa volta, ele deveria apenas determinar quando é que teriam início os 2.300 anos. Voltou às Escrituras e leu a profecia que o anjo Gabriel transmitira a Daniel no capítulo 9, versos 24 a 26. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas, e em 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações
são determinadas. Miller entendeu, após estudar estas profecias de Daniel, que depois da saída da ordem para restaurar Jerusalém, haveria 70 semanas proféticas até a vinda do Cristo. A vinda e não a volta. Miller leu também o livro do profeta Esdras, capítulo 7, versos 8 a 26, e cruzando essa passagem com outros dados históricos, deduziu que a ordem para restaurar Jerusalém foi emitida por Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano de 457 a.C. Como, na sua interpretação, as 70 semanas, que correspondem a 490 dias proféticos, significam, na verdade, 490 anos literais e que, segundo Daniel, o ungido ou Cristo seria morto no final do período dessas 70 semanas, Miller contou os 490 anos a partir de 457 a.C. e chegou ao ano 33 da era cristã, aproximadamente a época em que Jesus foi crucificado. Entusiasmado com essa conclusão e vendo ainda que esse período de 490 anos era a parte inicial daqueles 2.300 anos da profecia anterior de Daniel, deduziu que se adicionasse ao ano 33 depois de Cristo os 1.810 anos restantes, ou seja, 2.300 anos menos 490, ele chegaria à data em que o Cristo voltaria para purificar o santuário, ou seja, a terra. E fazendo aquela soma, Miller chegou ao ano de 1843. Tomando por base o calendário judaico para determinar a data em que Artaxerxes baixara seu decreto, chegou à conclusão de que a volta do Cristo se daria em 21 de março de 1843. Para entendermos bem a lógica dessa matemática elaborada por Miller, vamos escrever na lousa o seu raciocínio. 1. Miller entendeu, pelo estudo da profecia das 70 semanas proféticas de Daniel, ou seja, 490 anos, que, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até o final desse período de 490 anos, o ungido ou Cristo viria ao mundo e seria morto. 2. Se Miller conseguisse descobrir quando foi dada a ordem para que Jerusalém fosse restaurada, ele encontraria a data em que o Cristo seria morto. Estudando o livro do profeta Esdras, capítulo 7, versos 8 a 26, e cruzando essa passagem com outros dados históricos, ele viu que a ordem para restaurar Jerusalém foi dada por Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C. 3. Miller então somou ao ano de 457 a.C., quando foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, os 490 anos resultantes da profecia das 70 semanas, ao final de cujo período o ungido seria morto
e chegou ao ano 33 da era cristã, aproximadamente a data da crucificação do Cristo. 4. Entusiasmado com esse resultado e vendo ainda que esse período de 490 anos era a parte inicial daqueles 2.300 anos da profecia anterior de Daniel, deduziu que se subtraísse os 490 anos dos 2.300 e somasse o resultado ao ano 33 depois do Cristo, data em que o Cristo foi crucificado, chegaria a data em que Jesus voltaria à terra para purificar o santuário. Subtraiu 490 de 2.300 e encontrou o número 1810. Somou 33 a 1810 e chegou ao ano de 1843. Tomando por base o calendário judaico para determinar a data em que Artaxerxes baixara seu decreto, chegou à conclusão de que a volta do Cristo se daria em 21 de março de 1843. Quando Miller fez estas contas, ele estava no ano de 1818, após 2 anos de perseverantes estudos. Faltavam, portanto, 25 anos para o ano de 1843, ou seja, para o grande acontecimento. Que devia Miller fazer? Calar-se? Advertir os outros? Pôr a boca no mundo? Durante mais 5 anos, ele revisou sua interpretação para ter certeza de que estava correta. Submeteu-a a toda espécie de objeção, mas nada conseguiu demovê-lo de sua fé. Mais tarde, ele iria declarar que opusera a si mesmo mais argumentos do que seus próprios oponentes. Mas uma voz interior inflamava sua alma, dizendo-lhe: vai, diga ao mundo. Ele lutou com essa voz até 1831, quando então ela se tornou irresistível e ele capitulou. Miller não era de forma nenhuma um homem temerário e irresponsável. Somente depois dessa data e de tantas lutas é que iniciou sua ardorosa cruzada. O movimento mundial promovido por Miller chegou a contar com 3.000 pregadores e propagou-se por várias nações. Estimam-se em cerca de 100.000 os crentes que aderiram a essa proclamação. À medida que o esperado dia 21 de março de 1843 se aproximava, um espírito de temor reverencial e exaltação ia tomando conta de todas as pessoas envolvidas nesse movimento. Lavradores doavam suas lavouras, fazendeiros abandonavam suas ceifas, comerciantes cerravam suas portas, mecânicos fechavam suas oficinas, empregados deixavam seus trabalhos, as batatas se estragavam nos campos e as maçãs apodreciam nas árvores. Mas 21 de março chegou, passou e Jesus não apareceu. Os crentes sinceros ficaram perplexos e angustiados. Foram então revisados os cálculos e descobriu-se o erro de 1 ano.
O tão aguardado advento devia ocorrer em 21 de março de 1844. A chama do entusiasmo se reacendeu, mas essa data chegou, passou e nada também aconteceu. O movimento esmorecia. Os dirigentes esquadrinharam as Escrituras em busca de uma saída, estudando a parábola das 10 virgens. Concluíram que haveria um tempo de tardança para essa volta e remarcaram a data para 7 meses depois, ou seja, 22 de outubro de 1844. O clamor da meia-noite. Aí vem o esposo, vamos sair ao seu encontro, tornou-se a tônica daquele movimento. E o dia 22 finalmente chegou. Era uma linda e radiosa manhã. Com expectante ansiedade, os crentes reuniam-se em grupos grandes ou pequenos, nas casas de culto, nos tabernáculos, nas igrejas, nos lares, nos cemitérios, em solene adoração ou jubiloso louvor, esperando a qualquer instante ouvir a voz do arcanjo e a trombeta de Deus anunciando a chegada do Messias para arrebatá-los ao paraíso. Os amigos mais íntimos de Miller se reuniram com ele atrás de sua residência, entre as árvores e pedras. Essas pedras, até hoje, levam o nome de Rochas da Ascensão. E ficaram vigiando o dia todo, mais ansiosos a cada minuto que passava. Mas o dia 22 passou, como passaram as datas anteriormente assinaladas, sem que Jesus desse sinal de sua presença. Essa foi a pá de cal no movimento millerita. E essa data passou a ser chamada de o dia do grande desapontamento. O doce se tornar amargo. A chama viva do entusiasmo se apagou. Não obstante a decepção e o aturdimento que dominaram a todos, estilhaçando o movimento, Miller ainda encontrou suficiente energia em sua fé para escrever o seguinte, abre aspas, tivesse eu de viver de novo a minha vida, com a mesma evidência que tive então de ser sincero para com Deus e o homem, eu teria de agir exatamente como agi. Mesmo desapontado, minha esperança na vinda do Cristo é tão firme como sempre foi. Fiz apenas aquilo que, depois de anos de solene consideração, compreendi ser meu dever sagrado fazer. Se errei, foi do lado da caridade, do amor para com os meus semelhantes e da convicção do dever para com Deus. Uma coisa eu sei, nada preguei em que não acreditasse, e Deus sempre esteve comigo. Seu poder se manifestou na obra, e muito benefício foi feito. Milhares de pessoas foram levadas a estudar as Escrituras pela pregação da profecia acerca do tempo prometido. E por esse meio, mediante a fé em Jesus Cristo, muitos foram reconciliados com Deus. Fecha as aspas.
Que lições podemos tirar do movimento millerita? Podemos tirar 3 lições principais. Primeira, que a profecia, quando estudada de forma profunda, com sinceridade e fé, como fez Miller, pode revelar fatos maravilhosos àqueles que a buscam de todo o coração. Segunda, que a profecia acontece para atender ao planejamento divino e não para atender à conveniência humana, que nem sempre está de acordo com esse planejamento. Terceira, que, enquanto seres humanos em todo o mundo, com raras exceções, envolviam-se com o comprar e vender, comer e beber, casar-se e dar-se em casamento, esse homem notável, William Miller, debruçou-se sobre as Sagradas Escrituras e logrou extrair de suas páginas luminosas um dos maiores eventos proféticos de todos os tempos da humanidade. E acertou em cheio quanto ao advento de uma gloriosa luz espiritual em seu tempo. Acertou em cheio quanto ao tempo do surgimento dessa luz. E só se equivocou quanto à forma dessa manifestação. William Miller e a volta do Cristo. Caros amigos internautas, Jesus, ao anunciar a vinda do Consolador, o fez empregando as seguintes palavras do Evangelho segundo João, capítulos 14 a 16. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quando ele vier, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Notemos 4 pontos fundamentais neste anúncio de Jesus. Primeiro, esse Consolador seria enviado para os que guardaram os mandamentos de Jesus e não para os que não tinham interesse no Cristo. Segundo, esse Consolador não era a volta de Jesus, mas era outro Consolador representando o pensamento e o sentimento do Cristo. Terceiro, esse Consolador não era uma pessoa, mas uma doutrina. Por isso, permaneceria para sempre com aqueles que a adotassem em seus corações. Quarto, esse Consolador viria reavivar o que Jesus ensinou e anunciar coisas novas em relação ao futuro. Interpretando com precisão esse fato histórico, escreveu Allan Kardec em seu livro A Gênese. Abre aspas. O Espiritismo realiza todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu Criador. Ela é fruto do ensino coletivo dos Espíritos sob a presidência do Espírito da Verdade. A doutrina de Moisés, por ser incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A doutrina de Jesus
mais completa que a de Moisés, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas não converteu a todos. O Espiritismo, ou doutrina do Consolador, porém, ainda mais completo, por ter suas raízes fincadas em todas as crenças, converterá a humanidade. Fecha as aspas. O fato real é que, com a publicação de O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, o Consolador consolidava sua presença no mundo, e isso ocorreu quase 13 anos após a data fatal de outubro de 1844, estabelecida por William Miller para a volta do Cristo, em sua brilhante interpretação das profecias. É claro, não foi Jesus quem voltou, mas o Espírito da Verdade, inaugurando uma nova era e trazendo a abençoada luz do Consolador para iluminar o mundo inteiro. Diante disso, podemos considerar William Miller, sem nenhum favor, um verdadeiro profeta e um dos precursores do Consolador prometido por Jesus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.